E aí pessoal do Filme do Vitão, beleza? Mais um videozinho aqui pra vocês. E bom pessoal, hoje eu vou estar falando de eletricidade básica em física. Bom, o que eu vou estar falando de eletricidade básica? Vou estar falando de primeira lei de Ohm e de potência elétrica. Beleza pessoal? Então começando aqui, eu queria retomar alguns termos aqui com vocês, tá? Bom, primeiramente eu queria retomar o que é corrente elétrica. A corrente elétrica é um movimento ordenado de elétrons com sentido e direções preferenciais, chamado de fluxo. Ou seja, o que é este nosso fluxo que nós temos aqui? Ele é como se fosse um caninho. Imagina que isso aqui é um fio, tá? O fluxo é quando nós temos vários elétrons aqui dentro, que eu vou representar de vermelho, certo? Vou representar os elétrons aqui de vermelho. Isso. E neste fluxo nós temos um sentido, sentido de direção preferencial, ou seja, todos estão indo para a mesma direção, eles têm um sentido, certo? Muito preferencial. Quem já estudou vetor lembra que o sentido ele vai ser para a direita, certo? E a direção vai ser horizontal, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Então, se vocês podem ver aqui, eles têm sentido e direção preferenciais. Este cara aqui recebe o nome de fluxo, ok? Isso aqui é o nosso fluxo, ok? Beleza. Continuando. Nós também temos a DDP, que é a diferença de potencial, que ela é representada pela letrinha U. A DDP também pode ser representada pela letrinha V, tá pessoal? Mas na maioria dos casos nós vamos ter a letrinha U como a representação da DDP, tá? O que é a DDP? A DDP é a tensão elétrica, conhecido muito como voltagem, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas dentro das paredes de muita gente chama tipo os volts de voltagem, né? A DDP de voltagem, né? E que é a diferença de potencial elétrico entre dois pontos. E ela é medida em volts. Dela não tem muito o que falar porque a definição dela está exatamente aí, beleza pessoal? E tem um ponto muito importante quando a gente está falando de corrente elétrica e também de DDP, tá? Que para haver a corrente a gente tem que estar com uma fonte ligada e conectada, certo? Já para a tensão elétrica, não, ok? Então o que acontece? A corrente elétrica ela depende de uma fonte, da fonte estar conectada para que tenha para que tenha corrente, né? Para que tenha tensão não precisa, beleza? Beleza. Eu vou apagar aquele desenho ali que eu fiz ali em cima para nós, que vai chegar coisa ali em cima para a gente agora, beleza? Beleza. Vamos lá, pessoal. Eu queria falar que a corrente elétrica e a DDP são medidas por um equipamento chamado de multímetro, tá, pessoal? O multímetro é este equipamento aqui muito comum aqui no nosso mundo, né? Ele é muito interessante o funcionamento dele, tá? Se vocês observarem, essas pontinhas aqui, nós temos a ponta positiva e a ponta negativa, né? A gente liga ele nos polos, vamos falar assim, né? Em dois pontos diferentes para nós estarmos medindo a voltagem de corrente contínua, corrente alternada. Também a gente tem um ohmímetro aqui embaixo, né? Que quando a gente vai medir a resistência, a gente já vai falar dele daqui a pouco. E também de medir a corrente alternada, a contínua, essas coisas, beleza? E esse aqui é o nosso multímetro, ele é muito interessante. Se vocês quiserem, eu até posso gravar um vídeo de você usando ele para mostrar para vocês, beleza? Beleza. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar aqui da primeira lei de Ohm agora, já que a gente já tem aqueles termos básicos que a gente conversou, que é a corrente elétrica e a DDP, beleza? Bom, pessoal, o que é essa primeira lei de Ohm? Imaginem que a gente tem um circuitinho elétrico assim, tá? Nós temos no circuito elétrico um cara chamado que a gente chama de fonte. Ops. Nós temos a fonte, nós temos também o fio condutor e nós temos também a nossa resistência, que é também o nosso resistor, né? Que é o negocinho chamado de resistor.
componente é chamado de resistor, beleza? Bom, pessoal, sabendo disso, o Ohm, ele chegou e ele falou assim, cara, deve ter alguma relação entre a corrente, entre a voltagem, entre a corrente, né? Isso deve ser comum e dependendo do material da resistência, do resistor, a gente pode estar variando esse resultado, né? Ele foi estudar exatamente isso, né? Então o que acontece? Ele chegou no circuito elétrico e ele chegou aqui e falou assim, putz, vamos instalar aqui um voltímetro, né? Lembrando que o que é o voltímetro? O voltímetro é o que mede a DDP, o que mede volts, tá? Ele também instalou um amperímetro, que mede os amperes, ok? Ok, beleza. Então aí ele criou a nossa primeira resistência, né? Que a nossa resistência RX, vamos chamar de RX. A nossa resistência RX ela é feita de ferro, ok? De algum metal qualquer. Aí ele montou lá, né? Ele montou a relação volts por ampere que ele queria descobrir. Beleza. Aí ele chegou na primeira e falou assim, putz, vamos botar aqui, sei lá, 10 volts, né? Vamos botar 10 volts de energia. E aí ele olhou assim no amperímetro dele lá, pá, tá, pô, beleza, 1 ampere. Foi interessante. Vamos colocar agora uma fonte, né, de 20 volts, né? Poxa, aí ele olhou lá no voltímetro 20. Aí ele olhou no ampere e sabe quanto ele deu? 2 amperes. Poxa, que interessante, hein? Não, vamos botar uma top agora. Vamos botar uma de 50 volts, uma top aqui, né? Pô, ele falou assim, 50 volts. O que vocês acham que deram? Exatamente, 5 amperes. Poxa, que legal. Não, vamos botar uma estourada agora, né? Vamos botar a 100 aqui, né? Vamos botar a top aqui, né? A 100. Beleza. 100 volts. O que deu? 10 ampere. Aí ele falou assim, nossa, cara, que relação interessante. Não, vamos trocar a resistência. Vamos botar uma resistência, vamos chamar ela resistência de RY, que é feita de madeira. Ok, beleza. Então vamos lá, ele repetiu, volts por ampere. Ele montou a tabelinha dele lá, pá, beleza. Aí ele começou a olhar e falou assim, não, vou botar as mesmas fontes, né? Uma de 10 volts, uma de 20, uma de 50, uma de 100. Falou assim, ó, pô, beleza, então vamos botar 10 aqui, né? 10 volts, pô, beleza. Aí apareceu, olha que interessante, 0,1 ampere. Aí falou assim, nossa, cara, que interessante isso aqui, né? Aí ele botou 20, botou de 20, né? Sabe o que apareceu? 0,2 ampere. Poxa, cara. Aí ele botou de 50, né? Ele botou de 50 volts e saiu 0,5 ampere. E depois ele botou a de 100 volts e saiu 1 ampere. E aqui ele observou a relação que tinha entre a resistência e também a relação entre a voltagem e a corrente, né? Ele conseguiu observar por meio desse experimento como que ele relacionava o material do resistor, né, e a corrente que saía. E nisso ele escreveu a primeira lei de Ohm, que nós denominamos pela forma de R é igual a U por I. Ou seja, a resistência é igual a volts pela corrente, que é dada em ampere. Ok? Então beleza, pessoal. E um detalhe importante, qual que é a nossa unidade de medida da resistência? A nossa unidade de medida da resistência é o ohm, ok? Representado por esta letrinha aqui, ok? Ok. Beleza, pessoal. Sabendo da primeira lei de Ohm, eu queria falar agora um pouquinho para vocês qual que é a diferença entre resistor e resistência, ok? Não é a mesma coisa. Vou ler a definição aqui para vocês. A resistência é a propriedade de um componente de oferecer resistência à passagem de corrente elétrica, limitando a sua intensidade, ou seja, ele está limitando a intensidade da corrente. E o resistor é um componente construído especificamente para introduzir uma certa resistência no circuito elétrico. Então, qual que é a diferença, resumindo?
A resistência é a propriedade e o resistor é o componente, ou seja, a resistência é o que vai dar resistência, né? O ato de dar resistência, e o resistor é o componente que gera ela, entendeu? Exatamente, é isso aí, ok? Bom, pessoal, tem uma tabelinha aqui que eu tenho aqui embaixo para vocês. Eu vou até pegar a apontadora laser aqui. E eu queria mostrar isso aqui para vocês, pessoal. Esse triangulinho, ele é muito comum e ajuda muito as pessoas, tá? Só queria dar um toque aqui para vocês, lembrando, né, que o I é a mesma coisa que a amperagem, né, que seria a corrente, e o V é a mesma coisa que o U, tá, pessoal? Muitos lugares vão ter V como um lugar na fórmula, muitos lugares vão ter U no lugar do V. É a mesma coisa, tá? O V e o U representam a mesma coisa, ok? Então, beleza. Se vocês quiserem dar uma olhadinha aqui nessa tabela e vocês pintarem, vocês podem ficar à vontade, que são as variações da fórmula da primeira lei de Ohm. Ou seja, aqui ele mostra a nossa fórmula primária, vamos falar assim, que a resistência é igual a volts por corrente, certo? Ou seja, DDP por corrente. A fórmula do Rui, para quem quiser uma dica para guardar, a fórmula do Rui, ok? Nós também temos como calcular a tensão, que é a fórmula do Iuri, se aqui fosse U, seria Iuri. Nós também temos como calcular a intensidade da corrente, que é a fórmula do IOR, ok? Beleza, I-U-R, IOR, ok? Beleza, vamos para o próximo. Vamos estar falando agora um pouquinho aqui de potência, tá, pessoal? O que é a potência? A potência é uma grandeza escalar que indica a quantidade de energia convertida em outra por uma certa ou em uma certa quantidade de tempo. Ok? Beleza, ficou um pouco confuso, vou estar explicando aqui. Se você entende muito bem, está um pouquinho confuso, vou estar explicando agora aqui para vocês, ok? Bom, a potência em eletricidade nós definimos pela fórmula do Pio, né? Ou do Pui, não sei como você aprendeu, né? A fórmula do Pui ela é o seguinte: a potência é igual a volts vezes a corrente, certo? E o que acontece? A potência ela é medida em watts, né? O watts ele significa 1 joule por segundo, ok? Então o watts ele significa 1 joule por segundo. Só que em eletricidade básica nós utilizamos o watts valendo o seguinte. Vamos pegar a minha canetinha branca. Em EB, que eu vou chamar de EB, que é eletricidade básica, nós utilizamos como 1 watt é igual a 1 volt vezes 1 ampere. Ok? Ok. Então, em eletricidade básica, nós utilizamos 1 watt, que 1 watt é igual a 1 volt por 1 ampere. E a potência em geral, ela é 1 joule por segundo, ok? Gostaria de lembrar novamente que a DDP ela pode ser escrita como V e também como U, para que vocês não se confundam, beleza, pessoal? Queria apresentar um tipo de exercício aqui para vocês, tá? Que é muito comum. Deixa eu ver se eu tenho mais um slide. Tenho. Eu queria mostrar isso aqui para vocês, pessoal. Vamos pegar, por exemplo, um exercício falando assim. Deixa eu pensar. Por exemplo, uma lâmpada incandescente de 100 watts e 220 volts. Beleza. Se a gente tem a nossa fórmula ali, que é o PUI. Ok. Nós temos a nossa fórmula que é o PUI. Se ele fala que nós temos 100 watts de potência, nós temos 220 volts vezes a nossa corrente. Ele quer saber a nossa corrente. O que a gente faz? Ok. Vamos calcular. Para nós descobrirmos o nosso I, nós temos que fazer o quê? Nós temos que... Ops. Fiz uma coisinha ali. Isso. Para nós descobrirmos o nosso I, você repare que nós temos uma equação, certo? Então nós temos 100 é igual a 220i. Ok? Para nós descobrirmos o I, nós temos que dividir os dois lados por 220. Então nosso I fica igual a... Vamos calcular aqui com a nossa pequena calculadora. Então 100 dividido por 220 é igual a 0.45.45.45.45. Ele fica uma dízima periódica. Então a gente fala que o I é aproximadamente 0,45. Beleza.
Aí, pessoal, muita gente tem muito exercício que pode juntar a primeira lei de Ohm com a potência, ok? Se nós juntarmos a primeira lei de Ohm com a potência e ele quiser saber a resistência, por exemplo, a resistência ela é igual a U sobre I, beleza? Então a resistência vai ser o U, que é nosso 220, dividido por I, ou seja, a nossa resistência é igual a 220 dividido por 0,45. Ou seja, a nossa a nossa resistência ficaria em torno de 488 ohms, ok? 488 ohms, ok? Só para conferir, 220 dividido por 0,45 é igual a 488 ohms, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, peço que vocês deixem o gostei aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Falou, valeu e fui.